Olá, você já pensou em trabalhar como chefe? Você já pensou em ter uma sala, um escritório, um local onde você pode coordenar as pessoas, em um local onde você pode ganhar um bom salário? Mas você talvez já pensou em trabalhar como chefe? Fica comigo aqui que eu quero te ensinar, tá? Quero te passar algumas informações. Se você quer começar, quer conseguir um trabalho de chefia em uma boa empresa, em uma boa posição, que tal você começar a trabalhar como um auxiliar de escritório? Eu sou o senhor, Reis, eu sou Oliveira do RH, conhecido como Oliveira do RH, proprietário da Case Consultoria e Treinamentos. Estou aqui hoje para passar para você algumas dicas, tá bom? De como você conseguir chegar nesse mundo da chefia. E algumas coisas que você pode fazer e algumas coisas que você não pode fazer. Fica comigo nesse vídeo, tá bom? Vem comigo aí. Então vamos começar explicando um pouquinho para você o que é a função de auxiliar de escritório. Toda empresa precisa ser administrada, toda empresa tem pelo menos um escritório. Todo escritório precisa de pelo menos uma pessoa. Alguém está lá coordenando, ajudando alguém a coordenar, ajudando alguém a chefiar e comandar. Então você é um auxiliar, uma pessoa que está perto de um chefe geralmente. Assim, de um bom caso para você, né? Então, a administração da empresa ela requer muito cuidado, sabe? Porque geralmente a administração ela permite que a empresa ela cresça, ela possa ter prejuízos, ela pode identificar problemas rápidos, ela pode resolver problemas, pode também criar problemas. Então o que um chefe precisa ter? Nós vamos ver algumas características do chefe, assim como você for migrando para essa área, você vai ter que ter alguns tipos de comportamentos, né, que pode te ajudar bastante nessa questão de ser chefe. Aliás, você está querendo ser um chefe ou uma chefe, né, que é a mesma coisa, tá certo? Bom, a primeira coisa que um chefe deve ter chama dignidade, tá? A dignidade é o quê? É o respeito pelo outro, respeito pelo próximo, a fidelidade àquela pessoa a quem você está coordenando. A dignidade, você saber dentro de si que apesar de você poder comandar uma pessoa, que é diferente de só mandar, você tem que ter um respeito por aquele outro lado. Quantos chefes já passou, talvez você já até viveu em alguma situação em que um chefe faltou com respeito com você, né? Falou de forma inadequada com você. E é uma sensação muito ruim. Então você não pode ser assim. Outra característica que o chefe deve ter também é o quê? É uma característica de persuasão. Mas não persuasão no sentido de convencer uma pessoa a fazer as coisas toda hora, não. É o sentido o quê? De inspirar, de passar aquela segurança, né? Persuadir, na verdade, colocar a sua posição para a pessoa que ele está coordenando, para os seus subalternos, para que eles façam o trabalho que ele precisa ser feito. Tá bom? Um chefe que não sabe se expressar com as palavras corretas, às vezes com a documentação correta, com a forma correta de pedir para alguém fazer um trabalho, ele não é um bom chefe. Eu sei porque eu trabalho há mais de 25 anos na área de recursos humanos, sou consultor de carreiras, já treinei diversos chefes, inclusive, já treinei diversos auxiliares de escritório, né? Já passei por diversos lugares, então é bom a gente começar a ter um entendimento sobre isso. Terceiro ponto principal que um chefe tem que ter seria então aprender ter a capacidade de tomar decisões, tá? Decisões compartilhadas. Imagina que um chefe ele deve compartilhar as suas decisões com as pessoas que ele coordena. Vamos colocar você na seguinte posição. Você tem uma equipe de 8 pessoas e você vai tomar uma decisão que vai afetar todo mundo. Você vai tomar essa decisão sozinho? Não. O interessante é você aprender então a compartilhar essa decisão com as outras pessoas que estão ali. Já aconteceu um caso comigo uma época em que eu tinha que tomar uma decisão em que a gente ia fechar um setor da empresa. Um departamento todinho ia ser fechado. Aí eu juntei com a minha equipe, que eram 6 pessoas, e aí eu expus a situação para todo mundo, né? No caso lá dos meus subalternos, era um outro setor da empresa. E de repente uma pessoa lá, nunca esqueço desse rapaz chamado Marcos, ele saiu com uma ideia, cara, que a gente revolucionou o nosso trabalho e não precisou fechar aquele setor da empresa que a gente pensava em fechar. Então, às vezes, uma pessoa tem uma ideia guardada e se você compartilhar, pessoal, quem é calado, cara, sofre demais. Às vezes, se você quer o chefe, um dos males do chefe é assumir a carga toda para ele, né? E não é assim que funciona, tá bom? Aprenda a compartilhar suas decisões, a colocar para a pessoa, né, o que ela precisa, tá certo? Um outro item importante também é o seguinte, número 4, né? Imagina que você trabalha com uma pessoa que ela pede para você fazer uma coisa, olha só, hein? Você é um chefe, mas você que é o chefe faz outra coisa. Você não é coerente em relação àquilo que você diz, em relação àquilo que você faz. Quando você não é coerente em relação ao que você diz, em relação ao que você faz, você pode perder a credibilidade de alguém que está confiando, que está esperando por você, que está sendo chefiado e comandado por você. Por isso, com o auxiliar de escritório, ele que é comandado por alguém, ele logo identifica isso. Sempre identifica, isso é uma coisa que não tem como, é fato.
né? Então, tenha coerência, coerência com a verdade, tá? Coerência com um projeto. Você de repente apresentou um projeto, ali a equipe tomou decisões, né? 4, 5 pessoas vamos fazer de tal forma. De repente você faz tudo ao contrário. Isso me lembra muito daquele jogo de futebol society, né? De repente são 5 pessoas jogando, a gente tem um que fala que é delegado, né? O que é o delegado? Aquele que só quer ficar com a bola, não toca a bola para ninguém, não passa a bola para ninguém. Aquela pessoa que é muito isolado, tá? Que é muito, às vezes, tem até um certo requinte de egoísmo, tá bom? Dentro dos escritórios é muito comum você ver isso, tá? Às vezes a pessoa quer até aparecer perante um outro chefe dele, tá? E ele, de repente, ele é uma pessoa que não é coerente, tá bom? Um outro item também, que a gente separou para você, é o seguinte. Olha, eu trabalhei já em algumas multinacionais, tive a oportunidade de trabalhar em empresas bem maiores, né? E eu tive a oportunidade de ver o seguinte, às vezes um chefe ele tem que olhar para a sua equipe, para as pessoas com quem ele está contratando e tem que aprender a reconhecer potenciais. Numa equipe, por exemplo, de 5 a 6 pessoas, você tem que identificar cada pessoa e observar mais ou menos o estilo de cada um trabalhar. Às vezes tem uma pessoa que está muito quietinha num canto ali, às vezes ela não quer se expor, um auxiliar que você tem, porque ele não quer dar rata, mas de repente você der um pouquinho de liberdade para ele, der uma tarefa um pouquinho melhor, ele vai começar a se soltar. Veja os potenciais na sua equipe e faça com que esse potencial seja explorado, seja expandido, tá bom? Veja também, aquela pessoa às vezes que ela é muito ágil, ela é ágil em pegar as coisas, guardar as coisas, é ágil em arquivar as coisas, tem gente que é ágil em fazer cálculos, tem pessoas que gostam muito de sair na rua, de repente a pessoa ela é despachada, ela já foi, ela já voltou. Então você começa identificando pontos fortes em cada um e de repente esses pontos fortes somam-se. Tá? Isso que é interessante. E viram um ponto forte muito grandão, né? Digamos assim, sua equipe começa a andar, você é um chefe que começa, tá? A ser, além de ser respeitado, né? Começa então a fazer o trabalho sair, soltar serviço. Porque qual que é o trabalho principal de um chefe? Delegar tarefas, tá? Para os seus auxiliares para que o resultado saia. Um chefe quer resultado. Então delega uma tarefa para tal X pessoa e aquele resultado tem que sair. Tá certo? Vamos ver mais um item então? Sexto item, né? Sexta sugestão para você. Um bom chefe também, ele é uma pessoa que ela é mediadora. O que é uma mediadora? Ele aprende a administrar conflitos, né? De repente tem um conflito entre 2 pessoas no escritório, né? Por exemplo, entre 2 auxiliares de escritório, ou alguém na própria empresa, em outro setor, em outra área, e aquele chefe ele pode delegar, entendeu? Ele pode, na verdade, mediar conflitos, escutar a parte de um, escutar a parte de outro. É diferente um cara que lidera, ou só, por exemplo, vamos colocar assim, né? Qual que é a diferença de um líder em forma de chefia e um líder que ele é só mandão? Muitos líderes que eles querem resolver um conflito, muitas das vezes ele vai tentar resolver o conflito com ameaças. E não é interessante você tentar resolver um conflito com ameaças. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas começam, em vez de respeitar você, começam a fazer as coisas por causa de medo. Aí eu não posso perder esse emprego, se eu olhar torto ele vai me mandar embora, aí ele não produz mais. E até coisas que ele poderia dar uma sugestão, tá certo? Ele já começa a segurar de forma diferente, não dá aquela sugestão a mais para você. Então é muito importante, tá? Você aprender a mediar conflitos. Às vezes você mesmo pode ser o causador do conflito, tá bom? E uma sugestão também, baseada nessa questão de conflito, é você aprender a não ter preferências demais dentro de uma equipe. Você pode ter uma pessoa de confiança. Dentro da equipe é sempre bom você ter uma pessoa que ela representa você em uma situação de sua falta, né? Que é muito interessante, já aconteceu isso comigo, tá bom? Eu tinha uma moça chamada Márcia que, quando eu precisava faltar na empresa, ela te conhecia um pouco do meu trabalho, ela conhecia de logística, ela conseguia aplicar e até repassar a tarefa. É bom você ter assim, mas não mostre claramente o preferencialismo, fica elogiando demais, toda hora, somente uma pessoa, não faz isso, tá bom? Outra característica também, vamos lá. Número 7, tá? 7ª característica de um bom líder, aprenda a ouvir. Pessoal, a maioria das pessoas, principalmente, tá? Numa situação em que aconteceu um problema e a pessoa vem se explicar para você, um auxiliar que você tem, tá bom? Vamos supor que um auxiliar de escritório veio, né? Explicar alguma coisa e você já sai com coisa, não, eu falei para você prestar atenção no seu trabalho, eu falei você não presta atenção, olha, eu vou ter que te dar uma advertência. Não ameaça, não vai por esse lado. Talvez a pessoa tinha uma coisa bacana para te falar, ou uma ideia de um projeto, tá bom? Que você poderia então até expandir naquele escritório. Você quer fazer só do seu jeito também. Aprenda a ouvir. Já fala a máxima, né? Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos para você escutar mais. Vamos lá, outra dica para você. Aprenda a delegar tarefas.
Como eu falei agora há pouco para você, uma das funções do chefe é delegar tarefas, né? Boas tarefas, cada um vai fazer na sua área, ou você faz isso, você faz aquilo outro. Como é que um chefe delega tarefa? Primeiro, ele reconhece, como eu lá atrás eu falei, o potencial e a capacidade. Segundo, ele verifica a capacidade técnica daquela pessoa fazer aquela tarefa. Por exemplo, eu tenho que fazer uma rescisão de contrato. Aí então, aquele auxiliar meu, ele vai calcular um acerto de um funcionário. A pergunta é, ele sabe fazer o acerto? Uma vez que você sabe que ele faz a tarefa corretamente, você delega e coloca um prazo para aquela tarefa. É bom você estabelecer prazos, tá? Prazos, metas, porque para que você conheça também a capacidade real daquela pessoa de se desenvolver nesse sentido, tá bom? Vamos a outra dica bacana, tá? Número 9. Você é capaz de assumir, junto com a sua equipe, um erro tremendo, um erro enorme que aconteceu? Muitas das vezes existem chefes que eles querem achar um culpado. Eu tenho que achar um culpado para eu não ficar mal perante o outro chefe. Não. Assuma os erros, assuma também os acertos, né? Tudo junto com a equipe. Assim você vai ter pessoa de confiança o tempo todo com você. É muito bom, cara. Eu já trabalhei a minha vida, uma boa parte da minha vida como chefia, e ter pessoas respeitando a gente, sabendo que pode contar com a gente, é muito bom. Assuma, tá? Assuma ali, tá bom? A responsabilidade junto com a equipe. Não importa o que aconteça. E um 10º item, entusiasmo, tá bom? Pessoal, imagina, o chefe chega lá para um dia para passar as tarefas, começamos um dia no escritório, na empresa, chega lá, Juju, pessoal, e aí, tudo bem? Ó, vamos bater a meta aí, vamos trabalhar, ou você faz aí logo, aquela cara ruim. Não, né? Não é que você tem que ser falso, forçar um entusiasmo, forçar uma alegria, forçar uma coisa que não é tão interessante. Não, não é isso que eu estou falando não, tá bom? Eu estou falando para que você chegue, coloque para as pessoas possibilidades, metas, tá bom? É o seguinte, olha, estamos fazendo isso, podemos chegar nisso, o resultado será isso vai ser bom para a gente. E nisso aí, nessa questão de entusiasmar as pessoas, lembra das metas que eu falei para você? Eu estou aqui ó, no meu escritório, tá bom? Aqui na Case Consultoria, uma das nossas salas, e eu até, de propósito, eu deixei aqui um quadro, tá vendo ali? De Jesus, né? Do Mestre Jesus. Jesus é considerado por todos, inclusive os estudiosos, até de filosofia, mesmo pessoas que não têm uma certa religião, como o maior líder de todos os líderes. Para ele, né, a gente tem que curvar. Então ele coordenou pessoas, simplesmente o calendário mudou na época que ele veio, ele orientava, falava tanto com pessoas simples, tanto com pessoas complexas, falava com pessoas da lei, pessoas com poder de dinheiro, pessoas que não tinham nada. Então uma pessoa que ele sabia se posicionar independente da situação. Então ele é um bom modelo a seguir, na verdade. Né? Não estou falando para você que questão só de religião, não é isso não. Eu estou falando que um modelo de liderança, ele tem que ser observado, porque a gente precisa o quê? Fazer a empresa produzir, a empresa andar. Vamos ver agora então, tá? Alguns erros que o chefe não pode cometer, ou geralmente ele comete, tá bom? Vamos só ajustar aqui nosso... Aqui é tudo ao vivo e a cores, né? Vamos dar uma pausa aqui. E continuando aqui, tá vendo aqui? É VaptVupt, a gente faz esse vídeo aqui é para você, tá? Aprenda aí você que quer ser chefe, tá bom? Olha só, autoritarismo, tá? Autoritarismo. Vamos ver os 10 erros do chefe. Vamos lá, primeiro deles, autoritarismo. O cara é autoritário demais, porque tá com a beca de chefe, uma coisa de chefe, ele acha que manda em todo mundo, não é assim. Segundo erro, roubar ideias dos seus colegas de equipe. Alguém apresenta uma ideia, ele apresenta para a chefia ou para a diretoria da empresa como se a ideia fosse dele. Não faz isso, tá bom? Terceiro erro, falsas metas. Pessoal, nós vamos seguir, nós vamos cumprir. Se a gente hoje conseguir, né, vender até 50 mil, todo mundo vai ter aí R$1.000 lá no seu salário no final do mês. Quando chega no final do mês, cadê os R$1.000? Não, pessoal, é porque a empresa passou um problema aqui e não, então ele criou uma falsa meta. Você acha que a próxima meta que tiver, alguém vai se esforçar em cumprir? O pessoal não vai cumprir, tá bom? Outro aí, vamos lá, outro erro aí, quinto erro. Chamar a atenção de um funcionário seu, um subalterno, um auxiliar de escritório que seja, em público. Não faz isso, tá bom? Chama a pessoa num canto, conversa com ela separado, ou conversa depois que o problema for resolvido. Outro erro, vamos lá. Falta de reconhecimento. Alguém fez um bom trabalho e você nem chegou e elogiou a pessoa. Você não reconheceu ela com uma gratificação, às vezes, no final do mês, né, se você tiver poder para isso. Ou você pelo menos foi lá e elogiou. Bacana seu trabalho, hein? Tá de parabéns. Isso levanta a moral da pessoa. Outro erro, vamos lá, 7º aí. Insegurança e medo. Às vezes um funcionário seu que é um auxiliar, ele não vai fazer um bom trabalho para você, porque você sempre passa uma insegurança. Às vezes ele é o seu auxiliar, ele vai te pegar uma coisa e fala, não, toda hora você fala, não sei, não, eu vou ver se depois eu te falo, nunca fala nada, e vai deixando aquela pessoa insegura, em cima do muro. Você às vezes demonstra um certo medo de arriscar uma opinião, ou fazer uma mudança séria. Então esse é uma coisa ruim do chefe. Vamos lá, mais um. Não pagar corretamente. Pessoal, se tem uma coisa que deixa qualquer funcionário grilado, ele trabalhar o mês inteiro e no final chegar o dia de receber, aí o chefe faz de conta que nem viu ele na empresa, tá? E nem dá satisfação,
entendeu? Se você é um chefe que você é responsável por pagar as pessoas, ou então sua equipe tem que receber, você tem que cobrar então lá da tesouraria, da chefia da empresa, né? E pior, talvez, erro de um chefe é ele ser desqualificado para poder chefiar alguém, tá certo? Então, como é que eu me qualifico para ser um chefe? Como eu falei, olha uma ideia boa, começa lá como auxiliar de escritório, trabalhando perto dos craques, né? Das pessoas que são chefe, observa essas pessoas trabalhar, faz bastante curso, treinamento, tá certo? Tá? Faz alguma coisa que você realmente possa mostrar, tá bom? E essas foram as dicas que eu passei para você, de como você se tornar um chefe, talvez ajude você aí, tá bom? Que está assistindo esse vídeo. Eu quero aproveitar aqui, tá? Nesse momento aqui, fazer um convite especial para você, tá bom? Já preparei para você, disponibilizei para você, tá? Um curso aí muito bacana de auxiliar de escritório. Como eu falei que você pode começar como auxiliar de escritório, então olha aqui nessa data, nessa data que você está vendo aqui, tá bom? Preparei um curso aqui de auxiliar de escritório para você nesse dia, nesse horário. E eu espero que você então clique aqui, tá bom? No nosso Saiba Mais. Vai lá, se inscreve para você participar dessa aula. Estarei dando mais algumas dicas para você bacana também sobre chefia, se você quer ser um chefe, ganhar acima de seus R$ 4.000, tá bom? Tá? Ser um camarada bacana ali que produz, que incentiva as pessoas, que faz a coisa acontecer. Então vem assistir, começa como auxiliar de escritório. Vamos aqui nessa função que eu vou te ensinar tudo como trabalhar com ela, como realmente conseguir os melhores trabalhos, do zero ao auxiliar de escritório, podendo ganhar até R$ 2.800 por mês, e aí quem sabe, né? E ou mais um pouquinho, chegando a grandes cargos de chefia logo após essa função. E é isso aí, tá bom? Eu sou Oliveira do RH, proprietário aqui da Case, consultor, e mais um vídeo para você aqui nesse nosso canal, tá bom? Nesse nosso contato aqui, bacana a sua presença. Obrigado a você que ficou até o final, tá bom? Logo teremos novos vídeos para você. Clica no Saiba Mais e vamos aprender mais um pouquinho, tá? Vem comigo aqui nessa aula de auxiliar de escritório, aqui nessa data, nesse horário que está aparecendo aí para você, tá bom? Um abraço. É isso aí.